pessoal, se não tivesse atrasar, precisa gravar assim de uma vez. Tá preparado, João? Mas tem certeza? Bota o óculos. Tem certeza? Tá ótimo, tá lindo. 1, 2, 3, foi! Tá, tchau. Posso começar? Vai! Boa noite, pessoas. Hoje vamos falar sobre Reggio Emília. Mas quem é Reggio Emília? Reggio Emília é uma cidade no norte da Itália. Não é uma pessoa. Achou que era uma pessoa, né? Achou errado. Yeah. Mas muita gente comete essa confusão. São coisas que a gente só aceita, sabe? Igual o milho verde que é amarelo, o quadro negro que é verde e o cantor belo que é feio. Coisas da vida. A história da educação em Reggio Emília começa após a Segunda Guerra Mundial. Mas, para quem não sabe, a gente vai fazer um resumo aqui da Segunda Guerra, tá? É mais ou menos assim, ó. Esse momento, eu acho que eu gostaria de ter duas assistentes aqui para simular a guerra. For the hole! Nazismo, Hitler, morte do Hitler, a Alemanha perde, ataque de Pearl Harbor e as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, que acabou com metade da população do Japão. Depois dessa treta toda, muitas coisas ficaram para trás na cidade de Reggio Emília. A galera da cidade vendeu um tanque de guerra, 6 cavalos e 3 caminhões deixados pelos alemães. E juntos decidiram construir uma escola para as crianças pequenas. Pois é, a cidade começou a ser reconstruída no pós-guerra a partir de uma ideia de escola de educação infantil. Acho que tudo muda quando se coloca a educação das crianças como questão central para a reconstrução de uma cidade. O desejo das famílias era de uma educação laica, de qualidade e gratuita para seus filhos. Foi nesse momento que um educador que havia abandonado a educação e estava trabalhando como jornalista, chamado Loris Malaguzzi, que estava cobrindo a guerra, recebeu um zap lá dos malucos falando da história da cidade e da construção da escola. Não tinha Uber naquela época, né? O cara pegou a magrela e partiu em sua jornada até a cidade. A jornada dele deve ter sido igual a do Frodo, levando o anel. Demorou 3 filmes de quase 4 horas para jogar a porra do anel no fogo. Bom, Malaguzzi é um cara que começou a coordenar a abordagem pedagógica considerada como a melhor do mundo para as crianças pequenas. Uma das principais ideias dessa abordagem educativa é considerar os direitos das crianças, das famílias e dos educadores centrais para o processo educativo e da emancipação social. Veja bem, enquanto o povo estava discutindo tudo isso lá nos idos dos anos 50 e 60, aqui no Brasil, em pleno 2019, os caras querem rasgar o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, dizer o que é ou não é uma família, que a educação deve ser pautada na Bíblia, que meninas devem usar rosa e meninos devem usar azul, que a terra é quadrada, e sem falar da naturalidade que se tem tratado o uso de armas e as orientações dos governantes em botar a polícia para bater em professor que já não recebe salário e não pode nem protestar. Aliás, a mesma polícia que também não recebe salário, né? Ok, voltando aos anos 50 em Reggio Emília, bom, essa abordagem pedagógica para a educação dos meninos e das meninas reivindica uma educação participativa, de alta qualidade e capaz de produzir uma nova cultura da educação. Tendo como objetivos principais dessa abordagem o reconhecimento de direito dos meninos e das meninas de 0 a 6 anos a uma educação gratuita, laica e de qualidade, que atenda às necessidades individuais e coletivas das crianças, em parceria com as suas famílias. A abordagem se baseia muito na consolidação do Estado como um parceiro direto da educação e na participação direta das famílias e da comunidade. Isso se deu por diversas razões. A primeira, pela questão simples de que todo projeto educativo se inicia com o desejo e a participação das famílias. Essa mesma ideia é uma marca fundamental até os dias de hoje nas escolas de Reggio Emília. Lá,
pais, professores e toda a comunidade se envolvem em um conselho da família, que tem como objetivo principal discutir o financiamento e a qualidade das escolas. Veja só, enquanto de um lado do oceano nós temos um governo que quer pôr a família contra a escola, lá do outro lado se sabe da fundamental importância que é a família e a escola estarem juntas. Ai, ai, quantos anos vamos precisar para aprender isso, hein? Bom, a filosofia principal da abordagem é o direito à participação, que é um valor e uma estratégia rica em possibilidades. E não é fingir participação, não é pintar a mãozinha da criança e colocar no papel lá. Depois limpar a mãozinha da criatura rapidinho para não sujar nada. Eba, participou nada, né? A criança nem viu o que aconteceu e nem o porquê da atividade. O direito à participação é condição essencial para o desenvolvimento humano. No Brasil, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que assegura o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Liberdade consiste em alguns aspectos, dentre eles, o direito de opinião e expressão, e o de participar da vida política na forma de lei. Isso está escrito no ECA, capítulo 2, incisos 2 e 6. Claro que nem sempre é respeitado, não é? Bom, um dos principais pontos para a abordagem de Regia Emília é que a criança é um ser de direito, desde o momento do seu nascimento. Sendo assim, para Malaguzzi, a criança é vista como um ser ativo, que possui suas habilidades, é competente, capaz de conhecer e assimilar o que acontece ao seu redor. Ela é impulsionada pela curiosidade e seus interesses, que a levam à interação e a se relacionar com outras pessoas, materiais, espaços e etc. Essas ações possibilitam a construção de diversas aprendizagens e seu desenvolvimento físico e intelectual. Malaguzzi nos mostra que as aprendizagens ocorrem por meio das interações e relações das crianças com o ambiente, os pais, os educadores e a comunidade. Nesse caso, as escolas apostam nessa interação, pois acreditam que a atitude constante de questionamentos, investigação, relação entre todos os envolvidos no processo beneficiam a prática de novos conhecimentos e tornam-se capazes de produzir juntos uma nova cultura da educação, centrada nas interações. Interagir, galera, interagir. Larga a porra do WhatsApp, o Facebook, o Instagram e conversa com as pessoas de verdade. Faz isso para os filhos de vocês, tá? Façam isso. Bom, daí os caras são tudo maluco, né? Trabalham em duplas de pedagogos, por turmas. Não igual a muitos lugares que tem um profissional e um auxiliar ou estagiário, ou só o profissional, que às vezes nem é pedagogo. Mas para que a dupla pedagógica? Para o contraste entre os pares, compreender as necessidades e desejos de cada menino e menina que participa do grupo. O olhar sensível de dois pedagogos possibilita uma melhor escuta, melhores observações, melhores incentivos, provocações e a criação de novas possibilidades de experiências e desafios para um benéfico desenvolvimento do ser individual e dentro do coletivo. Ainda existe um terceiro pedagogo nessa história, o espaço. Os malucos consideram o espaço como um terceiro educador na abordagem de Regia Emília. Por quê? Simples. São pensadas para oferecer conforto e segurança. Eles promovem carinho, acolhimento, respeita a individualidade de cada menino e menina, promove o vínculo entre as crianças, os educadores e os pais. Os ambientes são flexíveis e mutáveis de acordo com a necessidade dos profissionais e pelo interesse das crianças também, promovendo a interação, autonomia, descoberta e investigação. É que nem naquele dia, no domingo lá, que a família resolve mudar toda a casa por algum interesse, né, de alguém, ou para deixar melhor o ambiente, por interesse da família, ou porque vai vir visita, ou porque quer fazer uma cabaninha com as crianças no quarto, né? Além disso, eles possuem uma documentação pedagógica que deve ser baseada em anotações, focalizada no registro, em observações, reflexões sobre o cotidiano pedagógico das crianças. Esse registro, além de auxiliar o professor e a professora, ele
escuta as crianças, narra seus percursos de aprendizagem e planeja a sua própria prática pedagógica. Isso é importante. A partir da observação, surge uma multiplicidade de trabalhos. Em um grupo de 20 crianças, podem e devem existir 4 ou 5 situações diferentes, desenvolvidas por grupos menores. As crianças, e mesmo nós adultos, não interagimos e trabalhamos com 20 pessoas ao mesmo tempo. Sabe? Eu, por exemplo, eu odeio fazer aniversário e levar a galera na pizzaria. Por um simples motivo. Eu não vou conversar e interagir com todo mundo. Porque vai estar todo mundo naquela mesa grande, né? E simplesmente não dá para falar com todo mundo. Eu vou conversar com quem está do meu lado, quem está na minha frente, mas não vou sair gritando, fulano! O cara está lá do outro lado da mesa. Como é que eu vou falar com ele? A gente não interage com mais de 20 pessoas. A gente vai interagir com 4, 3, 5 pessoas no máximo, ao mesmo tempo. Bom, e além de tudo isso, os loucos trabalham em parceria com um atelierista, que eu não sei falar. Faz de novo. Com atelierista. Um atelierista. Atelierista. Isso, esse negócio aí. Pois é, ainda tem mais. O atelierista é um profissional que apoia a consolidação de pontes entre as diversas descobertas das crianças, empoderada pela ideia de experimentar, de descobrir o mundo e os outros a partir do manejo das diferentes linguagens a quais é apresentado. Mas presta atenção, o atelierista não é um professor, não vai dar aula de artes, esquece isso aí, não tem aula de artes, não tem isso aí, não é isso aí que ele vai fazer, tá? Esse negócio de ateliê mudou todo o modelo de escola de educação infantil. Ter um lugar de respeito pela pluralidade e pelas conexões dentro das linguagens expressivas das crianças, onde a expressividade é uma arte que tem motivações, formas e procedimentos, que é capaz de comunicar o imprevisível. É algo tipo... Pum. A história da abordagem de Reggio Emilia, com destaque ao professor Loris Malaguzzi, permite enxergarmos a diferença dessa abordagem pedagógica, que cada vez mais nos traz a reflexão das práticas no interior das instituições de educação infantil. Reggio Emilia, sem dúvida, é uma abordagem educacional inovadora para os pequenos. Ver isso como possibilidade nos desafia a lutar por uma educação infantil brasileira que engrandece e que amplia o desenvolvimento humano, que acolhe as diferentes crianças com suas 100 linguagens. Bom, depois de toda essa história, a gente percebeu o quanto essa abordagem incentiva o desenvolvimento intelectual, emocional e social da criança, por meio de um foco sistemático sobre a representação simbólica. A pedagogia de Reggio Emilia traz ao professor a tarefa da escuta e do reconhecimento das múltiplas potencialidades de cada criança. Ser capaz de escutar as crianças é ser capaz de mudar a forma como pensamos sobre elas. Muito obrigado e até um próximo.